Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Queremos também saudar aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas transmissões via internet, pela Rádio Taperoá FM. Que Deus, nesta noite, os visite com a mesma graça e bondade que paira sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Quero, desde já, parabenizar os nossos presbíteros, diáconos, pelo Dia dos Oficiais, que hoje os congregacionais no Brasil comemoram. Muito embora nós vamos fazer uma homenagem a eles, mas ficou para o primeiro domingo de julho, porque a maioria está trabalhando hoje, devido aos festejos que acontecem em nossa cidade, e sem tê-los aqui não faria sentido esse momento. Mas não vamos deixar de registrar nossa gratidão a Deus pela vida deles. E na próxima ceia, sem dúvida alguma, como igreja, vamos ter a oportunidade de demonstrar a eles nossa gratidão por suas vidas e nosso gesto de carinho e afeto para com eles. Vamos abrir as Escrituras na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos ler no capítulo de número 6, do verso de número 6 até o verso de número 10. Você que visita-nos pela primeira vez, nós estamos na série de exposições na Carta de Gálatas. Caso deseje ver as ministrações anteriores, é só visitar o canal do YouTube da nossa igreja ou o Spotify da mesma. Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10, conforme você localizar o texto, se você puder, eu o convido a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder estar em Tua presença e termos o privilégio de erguer nossas vozes para louvar o Teu nome, de colocar nossas vidas ante os Teus benditos olhos, e termos a plena certeza que o Senhor está em nosso meio. Nesse instante, nós temos diante de nós a Sua palavra, e nós cremos que ela é o pão vivo que alimenta nosso ser. É água viva que sacia a sede de nosso coração. É mapa assertivo que nos mostra a direção a seguir. E é por isso que nessa noite, Espírito Santo, mais uma vez nós te suplicamos, fala aos nossos corações por meio da sua palavra, traz consolo, refrigério, alívio, se for preciso nos corrija, nos exorte, repreenda, que assim seja, Senhor, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Se entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém, Senhor, que não o conhece como o único Salvador de sua vida, por sua infinita misericórdia, que nesta noite cadeias venham ser rompidas e pecadores salvos do poder da morte para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Podeis sentar, meus irmãos. Plantadores do bem. Hoje estamos vendo a penúltima perícope do último capítulo da carta que Paulo escreve aos Gálatas. E percorremos este livro santo por alguns meses. E ao longo do transcurso, o Espírito do Senhor confrontou as nossas vidas. Aplicou ao nosso coração discernimentos mais claros da maneira como Ele deseja se relacionar conosco e da forma como Ele espera que nós respondamos à sua oferta graciosa e à sua generosa misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Paulo insistiu em nos fazer perceber que a verdadeira religiosidade e a verdadeira espiritualidade não está condicionada ou é dependente de elementos materiais ou esforços físicos que nós, porventura, pudéssemos fazer neste mundo a fim de ganharmos méritos diante de Deus. Tudo o que vivemos e tudo o que experimentamos é fruto da graça e da misericórdia do Senhor, que dispensa sobre as nossas vidas a sua mais plena e verdadeira expressão de amor diário e contínuo por meio da obra de Jesus Cristo. O último capítulo dessa epístola, como os irmãos já percebem desde o domingo antepassado, se dá com o apóstolo transportando todas as verdades que ele nos ensinou para um terreno mais prático, com elementos mais visíveis, com verdades mais tangíveis, aonde ele deseja que nós apliquemos em nossas vidas todas as maravilhosas instruções que o Senhor colocou diante de nós por meio da vida deste apóstolo. Nós vimos que, sendo criaturas espirituais, precisamos produzir um fruto que evidencia a obra completa de Cristo em nossas vidas, enchendo-nos com o seu Espírito Santo. Percebemos que, sendo uma vez espirituais, não podemos menosprezar os efeitos nocivos da nossa natureza caída e terrena, com a qual precisamos conviver todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Sabendo que somos pecadores, inclinados ao mal, no entanto, portadores do Espírito do Senhor, que devem gerar em suas vidas mudanças e transformações visíveis, o apóstolo nos fez domingo passado entender a maneira como Deus deseja que lidemos com os mais fracos e aqueles que por alguma razão tropeçam pelo caminho. Seguindo essa mesma linha de compreensão, ele agora vai nos desafiar a sermos plantadores. Mas o que ele deseja que nós plantemos e o que Cristo deseja que nós plantemos em nossa vida, na sociedade na qual existimos e na igreja da qual fazemos parte? Todos os dias nós temos uma escolha a ser feita e temos a liberdade de escolher as sementes que iremos semear em nossa caminhada e em nossa trajetória. No entanto, não podemos nos esquecer que essa liberdade que nos é dada de escolher as sementes que vamos semear traz consigo uma grande responsabilidade, o dever intransferível de colher aquilo que você plantou. E diante dessa verdade máxima, o apóstolo então nesta noite deseja nos fazer pensar e compreender o que vale a pena ser plantado na nossa vida, neste mundo e na igreja na qual fazemos parte. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 6. E eu quero percorrer com você do verso 6 até o verso 10. E nesta noite compreender com a ajuda do Espírito do Senhor como Deus deseja que nós sejamos todos os dias plantadores do bem. A primeira verdade que o apóstolo irá lançar diante dos nossos olhos é uma verdade que parece destoar um pouco de todo o conteúdo do texto que lemos e das outras verdades que ele nos apresenta. Mas não é bem assim quando nós penetramos o texto e olhamos de maneira mais ampla para todo o contexto dessa carta. Veja o que ele diz no verso de número 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Na Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo diz o seguinte: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Se nós vamos ser plantadores do bem,
Paulo desafia a igreja da Galácia a entender que o semear do bem começa na postura que aqueles cristãos adotariam para com aqueles que presidiam sobre eles e que receberam de Deus a missão de ensiná-los a palavra. Paulo começa então a sua abordagem nos fazendo entender que nós precisamos fazer um questionamento ao nosso coração. O que é que nós semeamos na vida dos nossos líderes? O que é que nós plantamos na vida daqueles que Deus levantou para nos ensinar as Escrituras e nos conduzir pelo caminho da salvação? Qual é a nossa resposta e a nossa postura para com aqueles que foram incumbidos não por sua própria vontade, mas por um comissionamento divino de levar-nos pelo caminho da jornada cristã, a fim de nos entregar a Deus como ovelhas puras e santas, uma noiva imaculada para o bom noivo? Ele começa então o seu argumento nesta noite, desafiando a nós pensarmos sobre aquilo que plantamos e aquilo que colhemos, olhando para os Gálatas e denunciando a postura que eles haviam adotado para com os pastores que lideravam aquelas igrejas. Já vimos que a carta aos Gálatas não é escrita para uma comunidade específica, mas é escrita para um conglomerado de igrejas, distintas comunidades em toda aquela região que haviam abandonado o evangelho para abraçar uma outra doutrina que havia trazido divisões para o coração da igreja e que insurgia esses crentes a desobedecerem os seus pastores. A ponto do próprio apóstolo Paulo erguer o tom de voz para com eles, como já vimos nessa carta, repreendendo-os e questionando-os porque a postura deles havia mudado a seu respeito, como se tivessem esquecido de tudo que Paulo havia feito por eles ao lhes apresentar o evangelho da salvação. E agora, seguindo essa mesma linha de raciocínio, ele então questiona os Gálatas sobre o que eles estão plantando na vida dos seus líderes. E o Espírito do Senhor nos leva a pensar sobre aquilo que nós temos semeado na vida dos nossos líderes. Daqueles que Deus levantou para pregar as Escrituras e anunciar as Escrituras e proclamar as Escrituras para o povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Um crente verdadeiramente espiritual responde com genuína espiritualidade àqueles que são incumbidos de lhe pregar a palavra de Deus. Mas os nossos dias denunciam posturas muito incompatíveis com aquilo que o texto está nos mostrando. Perceba que o apóstolo não está deixando pontas soltas e não está nos induzindo a supervalorizar qualquer tipo de mestre. Olha o que ele está dizendo. Aquele que está sendo instruído em quê? Na palavra. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que Paulo está dizendo? Aqueles cristãos que estão sendo instruídos nas Escrituras, e para que um cristão seja instruído na Escritura, presume-se que o seu mestre ama as Escrituras e lhe ensina a Escritura. Então Paulo está dizendo, aqueles que estão sendo instruídos na Escritura, devem fazer participantes de todas as coisas boas, aqueles que se ocupam em instruí-los. E Paulo então está nos falando a respeito da nossa postura para com os nossos guias, para com os nossos líderes, para com os nossos pastores. Mas a igreja do nosso tempo é uma igreja que supervaloriza maus pastores. É uma igreja que ovaciona falsos ministros. É uma igreja que entrega de maneira aberta e inescrupulosamente fortunas nas mãos de falsos pastores. Enquanto verdadeiros pastores e homens comprometidos com as Escrituras, muitas das vezes são desprezados por essa mesma igreja. Uma igreja que bate palma para a pirotecnia, que brota de mentes engenhosamente induzidas por Satanás a distanciar o povo do verdadeiro evangelho, e muitas das vezes maltrata verdadeiros pastores que se debruçam sobre o santo texto a fim de ensinar o povo do Senhor a lei do nosso Deus. E essa é a terrível realidade de boa parte da igreja que ocupa este país. Uma igreja que se envaidece de ver falsos pastores exibindo suas volumosas riquezas, sem um mínimo de constrangimento e sem um mínimo de ética moral. E muitas vezes se enraivece
e frange a testa diante das necessidades de verdadeiros pastores que estão comprometidos com a palavra de Deus. Mas o que é que Paulo está dizendo? Aqueles que são instruídos na palavra, não é aquele que está sendo ensinado com besteiras, não é aquele que está ouvindo baboseira, não é aquele que está sendo orientado com coisas fúteis, não é aquele que está ouvindo coisas inúteis, é aquele que está aprendendo as Escrituras. Esse que está aprendendo as Escrituras faz participante de todas as coisas boas aquele que os ensinam. E como é que isso então deve ser prático? O mesmo apóstolo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 18, ele vai dizer ao jovem pastor de Éfeso: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Pastores são presbíteros que fazem o que com a igreja? Que maltratam a igreja, que roubam a igreja, que trazem escândalo para a igreja, que tem o nome na sarjeta, na lama da corrupção, do adultério, da fornicação, do roubo, da promiscuidade, trazem esses danos para a igreja. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, Paulo está dizendo que é digno de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem a igreja. Especialmente aqueles que fazem o quê? Que se afadigam. O que é que se é afadigar? É trabalhar. Aonde? Na palavra e no ensino. Percebe o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? E o que o Espírito Santo está falando para a igreja dos nossos dias? Você tem que aprender a valorizar o pastor que é bíblico, que estuda a Bíblia, que prepara o sermão e que, cheio da graça de Deus, prega a palavra sem arrudeio e sem coisinha. Mas muitas das vezes você não gosta. Você fica incomodado. Você fica com raiva. Você fica zangado. E você quer bater palma para aqueles que estão trazendo sobre a igreja desonra. Aqueles que estão trazendo sobre a igreja tristeza. Aqueles que estão trazendo sobre a igreja injúrias. Mas a Bíblia está dizendo que é digno de honra aquele que preside bem a igreja. Fazendo o quê? Especialmente se afadigando na palavra. Mas tem um bocado de pastor que nem sequer lê a Bíblia durante a semana. Aí quando chega na hora do culto, Deus manda uma palavra para o seu povo. Deixa eu ver aqui. Ai, caiu aqui. Vou tirar 3 pontos daqui, mais 3 aplicações, pronto, está feito o sermão. E eu vou falar um bocado de besteira, vou ocupar meia hora de lorota. Quando eu não souber o que falar, eu vou falar em línguas para o povo pegar fogo, e aí fica tudo certo. E fica tudo bom. Não é assim? Não é assim que funciona? Ou então eu não vou nem pregar, porque todo domingo eu boto alguém para pregar, e de vez em quando, para o povo não esquecer da minha cara, eu subo no púlpito e falo qualquer coisa. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja deve valorizar pastores, e tem um bocado de igreja que está me assistindo, e um bocado de pastorzinho que vai me assistir amanhã, segunda-feira. Boa noite para você. A Bíblia está dizendo que verdadeiros pastores se debruçam sobre a Escritura. Estudam a Escritura, aprendem a Escritura, dissecam o texto da Escritura e vão buscar Jesus em cada página da Escritura para pregar a Escritura em cima do púlpito. Não é conversa fiada, não. Porque ninguém vai no culto para ouvir as suas experiências de como você era lascado e você ficou bem, e você melhorou e tudo ficou um mar de rosa na sua vida. Ninguém vai à igreja para ouvir o que você fez, o que você deixou de fazer. Nós vamos à igreja com fome de ouvir Deus. E aí Deus só fala, pastorzão, se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. Caso contrário, Deus não vai falar. Entende? Mas muitas das vezes nós respondemos de forma muito equivocada aos pastores que estão fazendo o que Paulo está mandando. Aí Paulo está dizendo que nós devemos tornar esses pastores que têm nos instruído na palavra participantes das coisas boas. Como é que isso pode tomar forma na nossa vida? De maneira muito simples. Lembre do seu pastor nos momentos tristes que você enfrenta. Mas também se lembre do seu pastor nas horas alegres que você vai viver. Lembre do seu pastor na hora que você vai reclamar das coisas, mas não esqueça também de elogiar o pastor quando alguma coisa boa for feita. E pare com essa conversa fiada, não vou elogiar não, por coração dele não se corromper.
Não é assim? Eu não estou mandando você babar ninguém, não, muito menos eu. Agora, de vez em quando, é bom escutar. Foi uma bênção, pastor. Graças a Deus que deu certo. É por aí que vai. Porque na hora de reclamar, a gente não fica preocupado se o pastor vai ficar triste e vai voltar para casa chateado. A gente tem uma lista infinita de reclamação. Parece aquele rolo mágico que abre assim e não tem fim. E na hora de dizer muito obrigado? Então lembra do pastor na hora de reclamar, mas também lembra do pastor na hora de elogiar. Lembre do pastor na hora que você precisa pedir ajuda, ele vai ajudar você. Mas também não esqueça, de vez em quando, de perguntar ao pastor se ele também não está precisando de ajuda, porque ele também é um ser humano como você. Tem um bocado de pastor aí que gosta de pintar de Superman gospel das galáxias. Pois eu digo para você sem medo nenhum, eu sou comedor de arroz e farinha e eu preciso demais de ajuda, porque tem hora que minha bateria baixa para 50% e eu começo a surtar. Então eu não tenho problema nenhum em dizer a você, eu preciso da graça de Deus. Então você lembra de pedir ajuda, mas também lembre de perguntar se o pastor precisa da sua ajuda. Paulo está dizendo, faça daquele que instrui você na palavra, participante das coisas boas. Daquilo de bom que você experimenta na sua vida, como fruto daquilo que o Senhor tem feito na sua vida por meio da palavra, faça do seu pastor um participante disso. Lembre do pastor quando você precisar compartilhar os seus problemas, ele vai ouvir você. Mas também não deixe de ajudá-lo quando ele tiver problemas para resolver. Critique. Sim, critique seu pastor. Não caia nessa conversa fiada. Não toque no ungido de Deus. Porque se você tocar no ungido de Deus, você vai morrer. Se isso fosse verdade, eu já estava para lá da terra já. De vez em quando eu toco. Não tem problema nenhum que você critique o pastor. Tem problema nenhum, você pode criticar. Agora, não deixe de ajudar na solução da crítica que você trouxe. Porque dizer isso não presta é a coisa mais fácil do mundo. E o que é que a gente faz para melhorar? Qual vai ser a sua colaboração para que isso funcione melhor? Porque dizer que não presta, qualquer um diz. Qualquer um diz. E o que é que tu vai fazer para que o negócio dê certo? Qual é a tua colaboração para que o negócio funcione? Então você pode criticar o ministério da igreja. E ainda mais numa igreja congregacional. Aí é que você pode criticar mesmo, nas assembleias. Tem crente que adora criticar. Você fica à vontade, você pode criticar. Agora você também tem que trazer a solução. E você tem que dizer, vamos fazer desse jeito para ver se dá certo. Ofereça ao seu pastor exatamente aquilo que você gostaria de receber dele. O que você quer receber dele? Pois ofereça isso a ele. Respeite o tempo de descanso do seu pastor, porque ele não é uma máquina movida a óleo diesel que não precisa parar. Ele para. Ele precisa descansar. Pastor também dorme. Uma vez teve um cliente que ligou para mim 4h30 da manhã para dar notícia de um falecimento, eu não vi. Aí quando é às 7 da manhã que eu ligo de volta, o que aconteceu? Você estava fazendo o quê? Eu disse, o que é que se faz às 4 da manhã? Dorme. Eu falei, pois eu estava dormindo. Ou você acha que toda noite eu vou fazer uma vigília até amanhecer o dia? Não. O pastor também dorme. O pastor também precisa comer. Já viu aquele memezinho da internet, está lá o pastor comendo, e o cara faz uma narrativa de como é que está a cabeça dele? Fulano não quer nada com Jesus, Beltrano faltou no culto, o outro como é que vai celebrar a Santa Ceia, precisa organizar isso, precisa organizar. É desse jeito. É desse jeito. Então você honra o seu pastor respeitando o descanso dele. Porque ele também tem que descansar. Porque se ele não descansar, não vai dar certo. Daqui a pouco ele está chamando Jesus de Genésio e o negócio não vai prestar. Então o pastor tem que descansar. E você que quer partilhar momentos bons com o seu pastor, respeita o descanso dele. Isso faz parte de plantar o bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Respeite o descanso do seu pastor. Por quê? Porque ele precisa descansar, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa estudar. Porque para subir aqui em cima e fazer um sermão expositivo, não é 2 horas de leitura só não. Não.
tem que mastigar, tem que dissecar, tem que entender, até chegar ao lugar em que Cristo quer revelar sua vontade na Escritura. Então o pastor precisa de quê? De tempo. Mas aí se você colocar tudo nas costas do pastor para ele fazer, ele vai fazer, só que vai ficar sem tempo. Aí daqui a pouco, em vez de você ter uma pregação de excelente nível e qualidade, você vai estar ouvindo sermão de 3 pontos e achando que está ruim demais. É a mesma coisa de querer que a cozinheira faça a comida maravilhosa em 30 minutos. Não funciona. Não funciona. É por isso que a igreja de Jesus é regida pelo Espírito Santo e o Espírito Santo distribui dons na igreja. Vimos na quinta-feira. Para quê? Para que a igreja funcione direitinho. Aí Deus levanta presbíteros para o governo da igreja. Aí Deus levanta diáconos para o socorro dos necessitados. Aí Deus vai levantando mestres para ensinar. Deus vai levantando pessoas caridosas para ajudar. E tudo vai funcionando do jeito que tem que funcionar. Amém, irmãos? Entende? Respeite o seu pastor. Se ele está ensinando você na palavra. Agora, se ele é um picareta que não está ensinando a Bíblia, está só comendo dinheiro e gastando seu tempo, mande ele para o seminário de novo para aprender a Escritura que ele nunca aprendeu. Agora, se ele está ensinando a Escritura, isso serve para mim, serve para o que vier depois de mim, porque um dia eu vou embora. E depois que eu for embora, não se contente com um sermão de 3 pontos, não, porque eu ressuscito da cova. Entendeu? Não. Então você tem que ter essa perspectiva clara diante de você. É preciso valorizar o pastor quando ele se dedica à palavra. E ponto final. E qual é a principal missão do ministro? É ensinar a Escritura. Essa é a principal missão do ministro. E não é fazer absolutamente nenhuma outra coisa, é pregar a Bíblia. E tem que ser assim. Mas nos nossos dias, infelizmente, há um profundo desrespeito para com isso. Não tenha ciúme do pastor, não. Tenha ciúme, não. Pare de safadeza. Não tenha ciúme do pastor, não. Ajude o pastor a cuidar de todo mundo da forma igual. Mas tem uns crentes ciumentos. Umas presepadas, uns pantinhos besta. Tome jeito. Não é para você ficar enciumado. É para você ajudar. Para que todo o rebanho de Cristo esteja nutrido pela palavra de Cristo e esteja indo bem. Entende? Respeita a família do pastor. Esposa de pastor não é pastora. Nessa igreja, esposa de pastor, minha mulher não é pastora. Aí ela acha que é, mas não deixa ela não. Não. Esposa de pastor não é pastora não. Filho de pastor não é pastor mirim não. Negativo. O ministro dessa igreja sou eu. Minha esposa, meu filho e qualquer membro da minha família serve à igreja como qualquer outro, quando quiser e achar que deve. Entende? Compreende? Ai, pastor, mas é porque tem uma igreja ali que a mulher do pastor, ela é quase a pastora da igreja. E tem umas que ela manda mais do que o pastor. Eu conheço umas. Presta não, viu? Presta não. Dá errado. Funciona errado. Não funciona. É preciso que você partilhe o que é bom. Porque na hora de procurar o ministro, quando nós estamos na aflição, nós fazemos isso e devemos fazer isso. Mas por que quando as coisas estão bem e nós temos motivo para celebrar, nós esquecemos o pastor? Quando está num aperto, vem com a mão na cabeça, ai pastor, me acuda, me socorra, eu vou morrer. Aí a gente corre, ajuda, socorre. Aí na hora que você faz o churrasco, você me deixa de fora. Aí na hora que você faz o bolão gostoso com framboesa e morangos, você não me chama. Mas na hora de me acordar 1h30 da manhã para reclamar que está tudo ruim, você ligou para mim. E eu orei por você, abençoado. Você está entendendo como é que funciona? Deus está nos dizendo, e Paulo está dizendo aos Gálatas, que nós precisamos valorizar aqueles que nos instruem nas Escrituras. E o que eu estou dizendo aqui, antes que o seu pensamento tortuoso lhe envenene, não é autodesabafo, nem estou puxando nada para mim, não. Eu estou falando para que você tenha a postura certa diante de qualquer pastor que ama a palavra. Mas muitas das vezes a nossa postura é outra, equivocada.
Mas Paulo não para aí. Depois de abordar como os Gálatas tratam os seus ministros, ele agora vai nos levar a pensar o que nós temos semeado em nossa espiritualidade. Olha o que ele diz no versículo 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo agora está olhando para a nossa espiritualidade, e ele começa nos mostrando que é preciso pensar sobre aquilo que nós temos plantado em nossa própria vida. E ele é muito específico ao dizer, não se engane. A mesma coisa que Tiago vai nos dizer na sua epístola, quando ele diz, olha, não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante. Porque se você for apenas um ouvinte, você está enganando a você mesmo. E a palavra de Deus não está em você. E agora, Paulo, ele quer que nós entendamos que nós não devemos mentir para nós mesmos. Lembra do que ele já nos disse? Nossa natureza é o quê? Caída, carnal, inclinada para o pecado. Existe uma batalha titânica em nosso coração, do espírito contra a nossa natureza. E neste conflito a gente não pode mentir para nós mesmos. E a gente não pode se enganar. Porque nesse ato de autoenganação, muitas das vezes nós estamos de maneira prática zombando de Deus. Achando que enganamos a Deus com a nossa forma dúbia de viver. Achando que ludibriamos a Deus com os nossos pecados escondidos e camuflados. Achando que Deus não leva em consideração as coisas que temos feito em nossas vidas e o que temos semeado em nossa caminhada. E ele diz, você não deve mentir para você, porque não é possível que ninguém zombe de Deus. E por que ninguém pode zombar de Deus? Porque aquilo que você planta, você colhe. Você é livre para escolher a semente que você quiser. Deus não vai interferir nas sementes que você vai escolher. Agora Deus é justo. E você vai ter que colher exatamente aquilo que você está plantando. Não é o outro que vai colher, quem vai colher é você. Porque você plantou. E aí Paulo explica o perigo da coisa. Dessa natureza terrena que está lutando com esse espírito. Paulo diz, aquele que semeia para a carne, aquele que satisfaz a vontade da própria carne, aquele que alimenta o coração pecaminoso, esse vai colher o quê? Corrupção. Mas a expressão grega para corrupção é a ideia de apodrecimento, de destruição, de deterioração. Entende? Este que alimenta a carne, apodrece. Mas aquele que semeia para o Espírito, colhe vida eterna. O que é que nós temos semeado nas nossas vidas? Quem planta mentiras, vai colher contendas. Quem planta inveja, vai colher destruição. Quem planta preguiça, vai colher escassez. Quem planta contendas, vai colher divisão e guerra. Quem planta desobediência vai colher perdas. Quem planta murmuração vai colher esfriamento espiritual. Quem planta pecado colhe a morte. E não tem outro jeito de funcionar. E aí nós somos desafiados por Deus a pensar o que é que nós temos plantado na nossa vida. Será que nós estamos alimentando nossa natureza caída? Ou nós estamos buscando o Senhor e devotando ao Senhor toda a nossa vida? O que é que nós temos nutrido em nós? Já sabemos que o nosso coração é caído. Já sabemos que nossa natureza é corrompida. Já sabemos que nossa alma vive em uma conflitante realidade. E o que é que eu tenho nutrido na minha vida? E o que é que eu estou nutrindo no meu caminho? Eu estou satisfazendo os desejos da minha carne ou eu estou satisfazendo os desejos do Espírito? Isso pode parecer fácil, mas não é. E é preciso que nós pensemos sobre o tipo de espiritualidade que nós estamos cultivando. Porque existe um engano que é denunciado pelo apóstolo Paulo desde o primeiro capítulo. E qual é o engano que Paulo denuncia desde o primeiro capítulo? É o engano de achar que o legalismo religioso vai justificar você no dia final. Porque é isso que os Gálatas estavam fazendo. Eles abandonam o Evangelho
E eles agora estão abraçando os princípios dos judaizantes, e eles agora querem voltar para as obras, querem voltar para os sacrifícios, querem voltar para a circuncisão, querem voltar para a observação de dias específicos, sagrados no calendário, querem ficar praticando coisas que a Escritura diz que Cristo já inutilizou, mas eles querem voltar para aquilo traz uma sensação de segurança. É a ilusão do legalismo religioso. E é por isso que ele começa dizendo: não engane a você mesmo. Porque meia hora de joelhos dobrados, com choro e lágrima, não apaga um dia inteiro de pecados indiscriminados e deflagrados contra Deus de maneira consciente. Ou então aquela postura medíocre: quando é a Santa Ceia? É no primeiro domingo. Então eu vou pecar até o dia 15, depois eu peço perdão, no dia da ceia eu tomo a ceia. Está tudo certo. Ou então deixo para pecar na segunda-feira depois da ceia, que já passou a ceia, aí eu peco. Eu vou fazer isso, mas Deus sabe, né? Deus é bom, Deus vai me perdoar. Eu vou pedir oração ao pastor, ele vai orar por mim, vai apagar os meus pecados, eu vou fazer uma penitência, está tudo certo. E fica tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. O nosso Deus é um Deus relacional. E com Ele nós temos que ter um relacionamento verdadeiro. E isso é tão sério que Davi, lá no Salmo 32, do verso 2 até o verso 5, Davi vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, ou seja, crime. Aí ele diz no verso 3, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondia o meu pecado, enquanto eu omitia a minha culpa, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em que contexto Davi escreve o Salmo 32? E também o Salmo 51. Davi tinha acabado de se prostituir com Betseba. Davi tinha matado Urias. Davi era responsável por esse crime hediondo. Davi achava que o seu pecado estava oculto e ele escondia a sua culpa das pessoas que o cercavam. Mas ele agora declara que enquanto ele omitia os seus pecados, ele sentia que os seus ossos apodreciam, porque a iniquidade traz a corrupção. E ele sentia que a sua alma se deteriorava. E ele sentia que o seu ser se contorcia. Até que então ele resolveu confessar o seu pecado e não mais esconder a sua iniquidade diante do Senhor. E quando ele confessa o seu pecado, ele alcança de Deus o perdão e a misericórdia, mesmo que seja um terrível pecado. Não existe tabela de pecado. Você incutiu na sua cabeça que existem pecadozinhos e pecadozões. Você incutiu na sua cabeça que tem coisa que é simples e está certo de resolver, e tem outras que são mais cabeludas, então você deve evitá-las. Você trouxe na sua cabeça uma mentalidade católica romana de pecados veniais e pecados mortais. Mas todo pecado é mortal e todo pecado leva para o inferno. Não interessa se você assassinou uma pessoa ou se você roubou R$1 do banco. Toda transgressão te separa de Deus. Mas por mais que o seu pecado seja terrível, se você confessar o seu pecado, Deus lhe perdoa porque Ele é misericórdia. Mas você não pode ocultar seu pecado. Mas você não pode esconder a sua culpa. Mas você não pode omitir a sua responsabilidade, achando que Deus não vê o que você está fazendo. Achando que Deus não enxerga as coisas que você tem feito. E é por isso que Paulo diz aos Gálatas, não engane a você mesmo. Ninguém zomba de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Se você alimentar a sua carne, você vai colher destruição. Se você alimentar o Espírito, você colhe vida eterna. Mas muitas vezes nós simplesmente ignoramos essa realidade. E nós vamos nutrindo os nossos pecados, achando que está tudo certo. Uma maneira religiosa de viver. As estatísticas dizem que no Brasil, a igreja brasileira é uma igreja jovem. Não tem nem 200 anos. É nova. Uma menina. A igreja na Europa já tem mais de 500 anos.
A igreja no Brasil é muito nova. E agora, as novas gerações já são fruto de um seguinte contexto social. Nós já temos dentro das igrejas netos e bisnetos de crentes. Até alguns anos atrás, era difícil você encontrar um crente que dissesse: o meu pai era crente, o meu avô era crente. Não. As nossas referências familiares eram de pessoas que haviam se convertido em algum momento. Mas o nosso contexto social neste exato instante é de igrejas que já têm bisnetos de crentes, de pessoas que tiveram avós crentes, pais crentes e que já têm filhos crentes. E o que é que nós estamos vendo na igreja do Brasil? Nós estamos vendo na igreja do Brasil o que aconteceu no Israel antigo. Quando uma geração fracassava na transmissão do conhecimento de Deus para a próxima geração, o que é que se instalava no meio do povo? O pecado. Se esqueciam de Deus, entrava a corrupção, entrava o engano, entrava a imoralidade, a idolatria se estabelecia, porque essa geração fracassou em transmitir para essa os princípios eternos do Senhor. E o que é que nós estamos vendo em muitas igrejas nesse país? Filhos, netos que cresceram dentro de igrejas, mas se declaram cristãos, sem nunca terem aceitado Jesus Cristo como Salvador. Destape seu ouvido, vai doer, mas é preciso. Filho de crente não nasce crente. Não interessa se ele foi batizado quando era bebê, não importa se você o consagrou na igreja, ele não nasceu crente. E o seu papel é ensinar o evangelho a ele. Aí se ele vai ser crente, é com Deus, não é comigo nem com você. Amém, igreja? Mas nós estamos vendo uma igreja que está fracassando em transmitir para a nova geração os princípios do Senhor. E o que é que nós estamos vendo na igreja? Idolatria. O que é que nós estamos vendo na igreja? Promiscuidade. O que é que nós estamos vendo na igreja? Imoralidade. O que é que nós estamos vendo na igreja? Pessoas que estão mentindo para si próprias, achando que podem viver no pecado confortavelmente, sem colher as consequências disso. Quem semeia na carne, colhe destruição. Mas quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. E o que é que tu anda semeando? Tu ora? Tu lê a Bíblia? Tu vem à igreja? Ontem, lá no quartel-general do Forró, não é assim que chama, né? Não é o quartel-general do Forró? Pois é, no quartel-general do Forró, o povo passou por cima dos policiais, coitados, de segurança de tudo, e não tinha quem segurasse aquela manada de gente, porque todo mundo queria entrar para dentro. Só que dentro já não cabia mais ninguém, mas o inferno sempre cabe mais um pouco. E aí, está lá. Um irmão que está trabalhando lá mandou um vídeo para mim anteontem. Tinha gente que chegou lá às 6 horas da noite para assistir a atração que iria se apresentar às 1h30 da madrugada. Mas já tinha gente lá às 6 horas da noite. Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? Mas tinha gente lá às 6 horas da noite, ia ficar em pé na frente daquele palco, levando sereno na cara, sem se preocupar com sinusite, com gripe, com resfriado, com bexiga nenhuma. Ia ficar lá até 1h30 da manhã para ver o ídolo do coração. Aí eu fico para ter taquicardia, porque os crentes têm banco, porcelanato, lustre, lâmpada de LED, ar-condicionado, tem estacionamento, café, bolacha e chocolate quente depois do culto, e não vem para a igreja, porque o tempo está chuvoso, eu vou pegar uma gripe. Ô irmã, ô meu irmão, o que é que tu estás semeando na tua vida? Aí domingo de manhã tu não quer trazer o menino para a igreja, porque não pode acordar um menino. Então quando for segunda-feira, não chame ele para ir para a escola, não, deixa ele dormir. Ah, eu estou com uma dorzinha de cabeça, pastor. Eu não vou para o culto hoje, não. Então amanhã não vou trabalhar, não, fique em casa. Ligue para o chefe, diga, ô chefe, eu não vou hoje, não, porque eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui. Ele vai mandar você tomar Torcilax.
Ou eu estou dizendo alguma besteira? Estou não. Aí você deixa de vir para o culto, porque vai ter um jogo. Vai ter um jogo, e você não pode perder o jogo. Você chega atrasado no culto, e às vezes você nem para o culto vem, porque você não pode perder o jogo. Eu me lembro na Copa do Mundo, uma igreja que mudou a hora do culto por causa da final da Copa. E sabe o que é pior? O povo concordou com o pastor. Mas não merecia tudo uma camada de pau? Merecia. Não interessa a hora do jogo, não interessa quem vai jogar no jogo, você semeia o que na sua vida? E não me venha com essa conversa fiada, mas é só uma vez, pastor, o culto tem todo domingo, pode ser hoje o seu último domingo. Pode ser que amanhã você sofra um acidente, fique em cima de uma cama vegetando, nunca mais bote seus pés aqui. Pode ser hoje o seu último dia na terra, você não sabe o que vai acontecer amanhã, então dê valor a cada momento que você tem na presença de Deus. Não minta para você não, você está se enganando. Não. É preciso que nós entendamos, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas vamos avançar. Olha o que ele diz no versículo 9, já caminhando por fim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Na NVT diz assim, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. O que Paulo está dizendo? Que nós temos que valorizar aqueles que nos ensinam a verdadeira palavra, que nós temos que encarar com franqueza a nossa espiritualidade e pensar naquilo que nós estamos plantando na nossa própria vida, e segundo, que nós devemos semear bons frutos, boas sementes, para termos bons frutos. Porque nós vamos colher isso de volta no tempo certo. Aí ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode se cansar de fazer o que é bom. E por que você não pode se cansar? Porque no tempo certo você vai colher, se você não esmorecer. Você vai colher uma colheita de bênçãos, se você não desistir. Mas é muito provável que em alguns momentos da nossa vida, nós nos cansemos de fazer o bem. Sim, por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. Porque nós não somos naturalmente bons. Nós somos naturalmente maus. Para a gente fazer o mal não exige esforço nenhum. É só fazer o que o coração quer. Agora, para nós fazer o bem, exige esforço. Para a gente fazer coisa boa dá um trabalho terrível. Por quê? Porque o nosso coração ele é inclinado para a maldade, nossa natureza é caída. E a gente vive num mundo cheio de maldade, cheio de gente ruim. E aí chega em determinado momento que a gente dá uma paranoia e diz, eu não vou fazer mais nada de bom para ninguém. Cada um cuida da sua vida e eu vou cuidar da minha. E eu não quero saber de mais nada. E eu não quero saber de mais ninguém. Né? Aí a gente começa a dizer, fulano não presta, então fulano que se arrebente todo. Não vou mais ajudar ninguém, não vou mais fazer nada, não quero mais saber de nada, não me envolvo com mais nada, eu não quero mais fazer o bem. E pode? Não. Por que não pode? Porque dentro de você habita quem? O Espírito Santo. Aí quando essa natureza começa a querer ciscar, aí Paulo diz, esmurro o meu próprio corpo. Mas pelo amor de Deus, não vá sair se batendo quando sair daqui não, para depois ninguém dizer que eu mandei você sair se espancando até chegar em casa. O povo já fala mal demais de mim, daqui a pouco eu estou mandando os crentes se bater. Não. Não se canse de fazer o bem. Por que eu não posso me cansar de fazer o bem? Porque eu tenho o Espírito Santo. E porque eu sei que no tempo certo, o bem que eu estou plantando, eu vou colher. Se eu colho as coisas más que eu planto, eu também colho as coisas boas que eu planto. E aí eu preciso entender isso, só que o eixo que Paulo propõe para nós, não é mais de um olhar para si, mas é um olhar para o outro. Então você precisa ser bom, e você não pode desistir de fazer o bem, independente do mundo em que você vive. Nesse mundo mau que a gente caminha nele, com tanta maldade, você é bom. Nesse mundo tão egoísta, você é bom.
Nessa sociedade tão decreta, você é bom. Diante da ruindade dos outros, você não responde com ruindade, mesmo que dê vontade, você é bom. Você tem o Espírito Santo. Entende o que é que Paulo está dizendo? Não vou ajudar fulano, porque fulano não presta. Não é você que define quem presta e quem não presta. Porque deixa eu dar uma boa notícia para você. Todo mundo nessa igreja não presta. Boa noite. Você está olhando para uma pessoa que não presta. Olhe para mim. Foca na câmera. Eu não presto. Entendeu? Ninguém aqui presta. Mas a gente não vai cansar de fazer um bem um para o outro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nosso meio, sufocando nossa natureza caída e gerando em nós frutos dignos de arrependimento. E aqui é que está o grande desafio. Não é você que define quem merece ou quem não merece a sua bondade. Você é bom. Porque Jesus disse, ore pelos seus amigos e ore muito mais. Por quem? Pelos seus inimigos. Ame os seus amigos e ame muito mais os seus inimigos. Você não amaldiçoa os seus inimigos, você abençoa eles. Jesus deu muitos anos de vida a ele. Para ele ver como que o Senhor é bom na minha vida e me abençoa. Você vai querer que ele morra logo? Aí ele vai perder o melhor da festa. De jeito nenhum. Conserva ele, Jesus. Conserva ele, Jesus, para ele ver que a ruindade dele não é maior do que a graça que opera na minha vida. Seja bom nos relacionamentos, ame e respeite as pessoas. Respeite as pessoas, ame as pessoas. Mas ela não presta, não é problema seu, é problema dela. Você ama ela e respeita ela. Entende? Seja bom na vida comunitária. Não fuja das necessidades da igreja. Tem crente que se o pastor disser assim, eu preciso de ajuda, ele fica surdo. É um milagre ao inverso. Miraculosamente, os ouvidos dele se tapam. Eu preciso de gente para carregar os bancos. Ele fica com bucite nos braços, não consegue. Desenvolve rapidamente, 3 anos de disso nas costas dele. Estou precisando de gente para cozinhar. Ele vira analfabeto na cozinha, não sabe nem abrir um pacote de sal. Não fuja das necessidades da igreja. Ajude sua igreja, seja bom. Seja bom. Seja bom materialmente. Abençoe os menos afortunados e seja generoso com a obra de Deus. Mas tem gente que abre a mão com facilidade para as coisas do mundo e tem uma mão mirrada para a obra do Senhor. Não roube a Deus, não. O que é seu e o que é dele é dele. Seja dizimista fiel. Seja ofertante generoso. Seja abençoador da obra. Deixe de ser avarento. Tudo no mundo para certos crentes é caro dentro da igreja. Mas lá no mundo ele não faz reserva com nada. Ele libera geral. Entende? Se ele tiver que gastar até o que ele não tem e dividir em 30 vezes sem juros, ele divide. E muitas vezes uma camisa que ele já vai vender, por R$30 ele está achando um absurdo inflacionado. Mas ele dá 230 num vestido. Tendo já 500 vestidos dentro do guarda-roupa. Ele compra mais um sapato. Tem sapato com uma centopeia botar nos pés. E não olha nem o preço. Né? E aí para a igreja não. R$70 no jantar está muito caro. Deve ser por isso que só tem 5 casais da igreja inscritos e 18 de fora. Mas eu tenho certeza que é só porque você está deixando para a última hora e você vai se inscrever. Porque aqui miserável não se cria. Amém, igreja? Não seja miserável não, com a obra de Deus não. Aí tem gente que chega aqui, essa igreja é de rico, né? Da graça de Deus. Aqui não tem rico não. Tem uns que acham que é, né? Mas deixa ele se achar que aqui tem, né? Mas não é não. Aqui está a boa mão do Senhor. E com generosidade nós abençoamos a obra do Senhor. Seja bom. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem não. Porque o povo do mundo não se cansa de fazer o mal.
O povo do mundo não mede distância para fazer o que não presta. E por que nós temos tantas ressalvas para fazer aquilo que é certo? Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então faça o que é bom. Seja bom, seja generoso, seja uma pessoa que ama fazer aquilo que é bom e foge daquilo que é mal. Seja bom em todos os aspectos, seja bom em todos os sentidos. E não meça a sua bondade com base no merecimento dos outros, porque ninguém nunca vai merecer a sua bondade, todo mundo é ruim. Meça a sua bondade mediante a bondade que Deus demonstrou para você. Porque se as pessoas não são boas e dignas da sua bondade, você é muito menos digno da bondade de Deus. Mas Deus tem sido bom com você todo santo dia. Entende? E muitas vezes a gente não concatena essas coisas. Seja bom, seja generoso. E para terminar, olha o que ele diz no versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem apenas aos irmãos da igreja congregacional do canal. É o que está escrito aí? Ainda bem que não. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da... Aí Paulo levanta dois grupos que são alvos da sua bondade. O primeiro grupo é o grupo que está fora dessas paredes. É o grupo que está lá fora. Crentes e descrentes. Todas as pessoas que estão lá fora. Você não deve perder a oportunidade que Deus lhe der para fazer o bem a elas. E o segundo grupo é aquele grupo que está dentro dos portões para cá. É aqueles que compõem a nossa família da fé. Entende? Você tem que ser bom com todo mundo. Não é ser besta, é ser bom. Porque às vezes um ato de bondade seu é poderoso o suficiente para mudar o curso de uma vida. Às vezes você ajuda alguém e você não tem nem a noção de que você é a resposta de uma oração aflita em uma madrugada de sem sono. Às vezes você estende a mão para alguém e você não faz nem ideia que você é a provisão que Deus mandou para aquela pessoa que estava em profundo desespero. Então seja bom com todos. Não importa se é ateu, católico, macumbeiro, xangozeiro. Não importa, pode ser o Satanás na sua frente, seja bom com o infeliz. Ele vai para o inferno, mas seja bom com ele. Entende? Seja bom. Porque, irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa que está lá fora dizer assim, ô, raça ruim é crente. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. E dói. E eu fico até com vergonha de dizer que eu sou crente. Misericórdia. Não. Seja bom. E não perca a oportunidade de fazer o que é bom. Porque você não sabe. Às vezes você está diante de alguém que precisa desesperadamente de um conselho. Não é da sua ignorância. Às vezes você está diante de alguém que precisa desesperadamente da sua mão misericordiosa. E aí eu preciso ser franco com você. Para ser uma pessoa assim, muitas vezes você vai experimentar traições. Você vai experimentar injúrias, você vai provar o gosto amargo da ingratidão, mas não importa, você não fez para aquela pessoa, você fez obedecendo ao mandado de Deus para a sua vida. Então sempre vai valer a pena, ainda que te enganem, ainda que se aproveitem de você, ainda que usurpem de você, ainda que traiam você, não interessa, você não vai deixar que a ingratidão sufoque a sua bondade, porque a sua bondade vem de Cristo, não vem de você. Então seja bom. Seja bom com aquele que muitas vezes lhe trouxe angústia e sofrimento. Seja bom. Não perca a oportunidade de fazer o bem a todos. A todos. Lá no trabalho, na escola, na universidade, na rua, no comércio, no meio da família. Faça o bem. Lembra? Você vai colher o que você está plantando. Então plante coisa boa. Faça o bem a todos, mas especialmente, faça o bem aos da família. Não adianta você ser bom para o povo que está lá fora, se você é os pés da burra para quem está aqui dentro.
Não adianta. Você tem que ser bom para os que estão lá fora e você tem que ser ainda mais bom para aqueles que estão aqui dentro. Seja bom. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós estamos remando na mesma direção. Todos nós aqui experimentamos a mesma graça salvadora. Todos nós aqui vivemos debaixo da mesma misericórdia divina. Todos nós aqui temos uma natureza caída. Todos nós aqui recebemos o Espírito Santo. E todos nós aqui somos capazes de lutar pela bondade de Deus. Então seja bom. Sim. Mas muitas vezes a natureza corrompida e caída prevalece sobre o que o Espírito deseja fazer na nossa vida. E a gente age com maldade. E a gente fica se degladiando, e a gente fica se enfrentando, e a gente fica se consumindo. Deus deseja que nós façamos o bem a todas as pessoas. Eu sei que isso não é simples. E eu sei que você tem um coração intempestivo como eu tenho. Mas quando você quiser dar chilique em algum lugar por aí, lembra de um detalhe importante: o Espírito Santo habita em você. Tem um videozinho de uma senhora, eu não sei o nome dela, ela é presbiteriana. E ela grava, ela é bem fofinha, pensa numa velhinha fofinha. Aí ela grava uns vídeos bem fofinhos. Aí ela conta uma experiência que eu achei fantástica. Que coisa linda. Ela diz que todas as vezes que vai ao supermercado, fazer as compras dela, depois que faz as compras dela, ela sempre pega um bombom, um chocolate, às vezes 2. E coloca na compra dela. E aí, geralmente, as filas de supermercado no começo do mês são como? Então, não adianta você ficar xingando o caixa do supermercado. Não, seja bom. Né? Aí, ela, quando chega na vez dela, que ela passa as compras dela, aí ela pega aquele bombom, pergunta o nome do caixa, como é o seu nome? Ele fala, ou ela fala. E ela diz: Jesus mandou esse bombom para adoçar a sua vida. E eu quero dar ele para você. E ela conta que em diversas vezes, já foram várias as experiências. Às vezes aquela pessoa trabalhando ali está com um parente doente no hospital, está com um filho doente em casa, está com uma dívida impagável, está com uma angústia no coração, uma crise no casamento, um problema na família. E esse simples gesto, aparentemente insignificante, muitas das vezes leva aquela pessoa a se sentir valorizada. E não é uma valorização pela valorização. É saber que Deus lembrou-se dela usando a vida de alguém. Seja bom. Não porque as pessoas merecem sua bondade, mas porque Deus quer que você seja a luz do mundo. E Deus quer que você seja sal da terra. Então exerça a sua bondade quando você for trabalhar. Exerça a sua bondade quando você for ao comércio. Exerça a sua bondade quando você for tratar com a sua família. Exerça a sua bondade quando você for lidar com os problemas pela vida. Aproveite as oportunidades. Quantas vezes nós gastamos tempo nas mais variadas situações de nosso dia a dia, falando de coisas inúteis, quando nós podíamos estar fazendo a diferença na vida de alguém. Então seja bom. Exerça a bondade, mas exerça a bondade também com os irmãos da fé. Nós não somos perfeitos. E não existe ninguém aqui perfeito. E nós não vendemos um pacote da ilusão da perfeição. Às vezes alguém me diz: pastor Luiz, essa igreja é perfeita. Eu digo que acorda em nome de Jesus. Não é perfeita não, tem um bocado de problema. Tu acha que eu sou careca por quê? Tu acha que eu tomo losartana 50 gramas 2 vezes por dia? Por quê? Ó, meus nervos. Não é perfeita, tem um monte de desmantelo. Perfeito é o Deus que nos colocou aqui e com os laços do amor tem nos mantido juntos e deseja que nós vençamos a nossa natureza caída e frutifiquemos no Espírito sendo bons. É isso que Deus quer de nós, mesmo sendo do jeito que a gente é. Mas Deus quer que a gente ame. E eu quero concluir com a seguinte verdade: se as pessoas insistem em ser más e perversas nesse mundo, nós cristãos devemos insistir
em sermos bons e humildes de espírito nesse mesmo mundo. Porque nós estamos aqui por causa de Cristo, por causa de Deus. Seja bom. Plante o bem na sua vida, na sua comunidade e, acima de tudo, na sua igreja. O diabo quer nos dividir e sempre será esse o alvo. Um reino dividido não prospera, uma casa dividida não subsiste. Mas o Espírito Santo nos chama a vencermos o nosso coração intempestivo e a lutarmos para exercer a bondade. Tem dias que a gente vai fracassar. Tem dias que a gente não vai conseguir. Tem dias que o ódio vai crescer, vai inchar nosso coração. Mas mesmo quando isso acontecer, no dia seguinte, se arrependa, confesse a sua culpa e lute para que você volte a ser bom. Não é uma bondade para te justificar, mas é uma bondade para evidenciar na sua vida uma obra graciosa que Jesus Cristo fez. Plantadores do bem, que plantam na sua própria vida, que plantam na sociedade, que plantam na igreja e que plantam no ministério. A bondade de Deus. Seja um instrumento de paz, não seja um instrumento de guerra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai, nos ajude. Nos ajude porque nós somos pequenos e falhos. Nos ajude, Senhor, porque nós temos uma natureza caída, Senhor. E o Senhor sabe aquilo que se passa no nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes nós temos nos esforçado para melhorar a cada dia, para corrigir nossos erros, nossas faltas. Mas existem momentos em que nós fracassamos. E na maior parte das vezes, nós erramos, Senhor. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito. E esse Espírito habita em nosso coração. Então, Senhor, nesta noite, visita nossa alma. Se nós temos mentido para nós mesmos, se porventura temos nos enganado, achando que uma religiosidade superficial tem sido suficiente para agradar ao Senhor, desvende diante dos nossos olhos nesse momento a realidade do nosso coração, Senhor. E faça com que enxerguemos se ele está de fato na luz ou imerso na escuridão. Nós não queremos ser apenas religiosos. Nós não queremos apenas cumprir regras e normas de uma instituição. Nós queremos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor em nossa vida, em nossa caminhada. Nós queremos ser bons. Mas o Senhor sabe que sozinho isso é impossível de fazer. E é por isso que nós te pedimos, Espírito Santo, domine o nosso coração. Domine a nossa mente, a nossa consciência. E nos impulsione a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nos faça semear na nossa vida bondade. Nos faça semear no lugar em que estamos, na sociedade que vivemos, na igreja a qual o Senhor nos colocou, a bondade daquilo que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Nos faça, Senhor, valorizar bons pastores, homens tementes e piedosos que têm se esforçado para conduzir teu povo. Aonde houver, Senhor, um pastor assim nesse instante, o visite com a sua graça renovadora nessa noite. Ó bendito Deus, nos ajude, tenha de nós compaixão. Nós rasgamos diante do Senhor nosso coração nesse momento. E sob nenhuma perspectiva queremos ter uma postura egocêntrica, vaidosa, de achar que somos merecedores de qualquer coisa, porque nós não merecemos nada, Senhor. Tudo que temos veio das tuas mãos. Tudo que possuímos vem da tua mão, Senhor. Oh, maravilhoso Jesus.
compadece-te de nós e nos use como plantadores do bem, e nos use como semeadores da paz, e nos use como conciliadores, como apaziguadores. Senhor, freia os impulsos do nosso coração intempestivo, freia a nossa língua quando ela pensar em se levantar para sorver veneno. Senhor, freia nossas mãos quando elas se propuserem ao mal, retenha os nossos pés quando eles desejarem ir pelo caminho escuro. Senhor, nos pare quando nós nos entregarmos às nossas próprias paixões e com a sua mão poderosa nos traga de volta para a sua face, para a contemplação da sua presença e para a humilhação aos teus pés. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos perdoe, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.